E, ó, uma lição pro senhor Tite, né, Vanderlei Nogueira? Eu vou passar a palavra pra você, mas o que ele não fez em 8 anos, o Ramon fez. Dá uma chance pro Veiga. Se tem um cara que merecia uma chance na seleção brasileira, não de ir pra Copa do Mundo, eu sempre falei isso, antes mesmo do fracasso na Copa do Mundo, então eu posso falar. Pra mim foi um absurdo o Veiga nunca ter tido uma chance. Não foi um absurdo ele não ter ido pra Copa. Agora, um cara que tem uma regularidade tão grande, um cara que é tão importante pro time que junto com o Flamengo, é o time que ganha tudo no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. E hoje o Ramon fez uma justiça. O Rafael Veiga vai vestir a camisa da seleção brasileira, coisa que o Tite nunca teve a hombridade pra fazer. Colocar o Rafael Veiga pra vestir a camisa da seleção, ele merece, né, Wander? Não sei sua opinião e já pergunto pros dois. Você responde depois o Mauro. Quem merecia mais, que tá tendo na nossa enquete? João Gomes, Rafael Veiga, Rony, ou qual é o outro? Kaique. Tem mais o Vitor Roque. Qual desses 4 mereciam mais essa convocação para a seleção brasileira? Claro que o Veiga chama muita atenção e ele poderia estar liderando esse ranking que você colocou aí. Mas eu só queria dizer o seguinte para todo mundo, né? Estamos a 1.300 dias da Copa do Mundo. 1.300 dias nos separam da Copa do Mundo em 2026. Não é pouco tempo, né? Só 2026, 1.300 dias. Então, o que vai acontecer? O Ramon poderia fazer, ele fez, na opinião de muita gente, o que ele quisesse fazer, não vai acontecer nada. O jogo é contra o Marrocos, é para dar uma grana legal para a CBF. A minha única estranheza é que a CBF poderia marcar 2 amistosos, tinha 2 datas FIFA, marcou só 1. Então, eu imaginei que ela fizesse 2 jogos, para aproveitar, porque 2 jogos vai faturar muito mais. Mas não tem nenhuma importância aí com relação ao que vai acontecer no futuro. Está começando um ciclo que ainda não tem um técnico efetivo, o Ramon está lá de forma interina, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. Já no próximo mês a seleção terá um novo treinador, o treinador definitivo ou não. A gente não sabe nada disso. Então ele pode fazer o que ele quiser. Ele chamou jogadores aí, mais ou menos seguindo o padrão que já era feito pelos técnicos passados. A maioria dos jogadores atua na Europa, ou atua fora do Brasil. Ele pensou alguns jogadores aqui. Aliás, já nas redes sociais há reclamações do Palmeiras, que não gostaria que os seus jogadores, não do Palmeiras, de torcedores do Palmeiras, que jogadores fossem incomodados com a seleção brasileira nesse momento, que está quase começando o Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Paulista. Estou me referindo aos jogadores aqui paulistas. Enfim, então é isso. Alguns jogadores vão se destacar, outros jogadores vão nessa caminhada, né, nesse ciclo. Alguns vão se destacar, outros vão se decepcionar, outros vão ficar pelo caminho esquecidos. É isso só, ele poderia fazer. Por isso que eu não concordo com essa atrevimento, ousadia que o Asmar colocou. Que isso, Wander? Eu não acho. Olha os nomes, Mikael. Tudo bem. Eu vou ser sincero. E não é arrogante, mas é pra ser sincero, porque aqui a gente não pode ficar mentindo. O Arthur, eu nem sabia o time do Arthur. Você é ignorante. Tá bom, mas eu não sabia. Tá bom. Como eu sei que muita gente que viu a convocação falou, cara, quem é o Arthur? É lateral do América Mineiro, tá bom. Mas isso é uma ousadia do treinador. Mas pode ter acontecido isso com muita gente. Eu não estou dizendo que não aconteceu, mas eu estou dizendo que não tem nenhum atrevimento. Não, olha, a semana que vem é um jogo decisivo para a classificação brasileira. E ele foi ousado, aí, ele ou qualquer um. Aí tem ousadia, coragem, poxa vida, acredita no... Agora, nesse primeiro jogo... Mas o que eu digo para ter o debate, você é o treinador da seleção brasileira interino. Sei. É a primeira convocação sua pela seleção brasileira. Querendo ou não, é a seleção brasileira principal. O Ramon tá à frente. E ele convocou 6 jogadores aqui, 5, da seleção sub-20, pô. Ele convocou, são 9 jogadores que nunca defenderam a seleção brasileira. E ele teve a ousadia de convocar. Você falou é uma convocação ousada. Mas quando acontece uma vitória da seleção sub-20, a gente, com as exceções, ei, sub-20, vem aqui, o futuro, brotam talentos, coloca essa molecada em campo que resolve. Aí o cara é técnico da seleção, ergueu o troféu, convoca alguns jogadores, e eu não posso estar contra. E até porque eu acho que ele... Mas eu não tô falando que eu não tô contra, não. Apesar de eu ser. Eu tô falando que ele foi ousado, mas eu não sou a favor realmente de convocar o Arthur, o Mikael,
ainda para a seleção brasileira. Não, eu não sou a favor. E para ele era muito mais cômodo ele manter a base do Tite. Ele não manteve, não. Já são 9 estreias. Mas 9. Ele conhece os caras, ele sabe, ele é interino. Talvez na próxima convocação ele não esteja mais lá, não esteja lá, nem na comissão técnica. Não se sabe nada. Eu só acho que não teve ousadia, atrevimento, não teve nada. Ele chamou os caras que ele conhece, alguns nomes que são conhecidos aqui de todo mundo, um pouco mais veteranos em relação aos jovens que foram chamados. É contra o Marrocos. Esse talvez seja o ponto, digamos assim, que tem um pouco mais de luz. Joga contra uma seleção que está ainda na cabeça de todo mundo, foi muito bem colocada na Copa do Mundo. O público, os torcedores do Marrocos fizeram um show na Copa do Mundo. O Marrocos está tentando voos mais altos para receber eventos, essa coisa toda. E vai ter grande público, a seleção do Marrocos vai querer dar uma cacetada na poderosa seleção brasileira. O Nilson me lembra, 1, 2, 3, 4, 5 títulos mundiais. Aí tem um certo brilho. Mas a convocação é isso aí, outra coisa, poderia mudar vários nomes aí, não altera nada. Desculpe, não altera nada. Ele fez aquilo, alguém tinha que chamar. Ele chamou, assinou... E tudo bem, não tem nenhuma tragédia e também não tem nenhum heroísmo. Mas eu te pergunto, que você falou que não foi ousado, você imaginava essa convocação? Você imaginava esses nomes? Eu imaginava nomes diferentes. Asmar, chamar para jogar no Marrocos jogadores estrelados, que poderia ser uma opção. Vou prestigiar os nomes do professor Tite, o time titular, deu vexame na Copa, mas vamos prestigiar porque eles estão dentro dos nossos projetos, planos. Seria mesmice. Ele chamou outros nomes. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, só estou dizendo que não altera absolutamente nada. Talvez ele esteja vendo aí alguma coisa que nós não estejamos percebendo. Vamos ver. Não será ele. A próxima convocação é diferente, será outra cabeça. Imagina. Falando de jogadores, Flávio Prado, Mauro César Pereira, que se destacaram no futebol brasileiro, que estão se destacando há algum tempo no futebol brasileiro e que foram convocados. Rafael Veiga, pra mim essa é a maior justiça possível. Esse cara merecia ser convocado. Se ele vai jogar bem ou não na seleção brasileira, mas ele merecia muito ter recebido uma chance, pelo menos, do Tite, e eu sempre falei isso. Aí a gente tem Rony, que também vem sendo protagonista nesse Palmeiras, mas pouco se falou do Rony na seleção brasileira, e ele é convocado, o Rony, que é um jogador importantíssimo pro Palmeiras. João Gomes, que teve um período sensacional no Flamengo, que se fala muito do quanto ele faz falta nesse time, por ser o cara que mais recuperava ali, que tinha essa reposição, que conseguia cobrir todo mundo no time do Flamengo, e o André, do Fluminense. Esses 4, eles são comentados há muito tempo, além do Vitor Roque, que é um garoto muito jovem, que vem se destacando no Atlético Paranaense. Todos esses, Flávio e Mauro, para vocês, mereciam a convocação para a seleção brasileira ou não? Tem algum que vocês dizem, esse eu acho que joga bem no Brasil, mas não merecia ter sido convocado? Bom, boa tarde. Todos, você tem uma certa dúvida, óbvio, né? Porque dá para saber, uma coisa é jogar Campeonato Paulista, outra coisa é jogar Premier League, óbvio. De todos, e é um cara que eu conheci, adorei o cara, maravilhoso e tal, mas o Rony, acho que nem o pai dele imaginava que ele fosse ser convocado, né? É um menino maravilhoso, fico feliz por ele, vai ter uma coisa... Importantíssimo pro Palmeiras. Maravilhoso, então mas eu acho que foi um pouco de exagero aí, essa convocação. Eu convocaria, se fosse o caso de colocar alguém do Brasil, eu convocaria o Yuri Alberto, não que eu acho que ele rende mais que o Rony hoje, é que ele é mais jovem. E aí você faria uma projeção de futuro. O Rony tem 24, 25 anos. Eu fiquei super feliz por isso. São sensações diferentes. Como um cara que teve contato com ele, adorei a convocação dele. Mas acho que foi um exagero. Acho que aí não... Né? Rafael Veiga também acho que não... Vai, meio que pra calar a boca. Pô, mas você acha o Rafael Veiga exagero, Flávio? Acho que não. Flávio, aí não, Flávio. Há quanto tempo esse cara é protagonista no Brasil? Palmeiras? No Brasil. Flávio, mas se você for nessa de nunca poder convocar quem joga no Brasil, o cara nunca, se ele joga tão bem no futebol brasileiro, a gente já falou aqui. Se ele joga tão bem no futebol brasileiro, ele vai pra Europa.
Tá bom, Flávio, mas às vezes ele não foi pra Europa porque o Palmeiras não deixou ele sair pra um clube menor da Europa. Não teve isso. Ué, pode ter tido sim. Você vê que o João Gomes, ele foi mais jovem, já tá lá. Mas porque ele se destacou mais jovem, o Veiga se destacou um pouco mais velho, e aí realmente fica difícil pra sair. Não, então... Aí, o futebol do Veiga não dá pra dizer que é justo. Não tô dizendo. Ele joga muito aqui no Brasil, é um dos principais jogadores do Brasil, se não o principal. Mas eu acho que isso não é credencial pra convocar. Pra mim. Acho que é muito pouco. Você não leva em conta que é a primeira convocação de um novo ciclo? Não, mas pode ser. Nada. Não, Vanderlei, acho assim, o que você falou eu concordo. É um novo momento, é um novo... Tal. Então não tem problema nenhum. Nada, só estou dizendo, opinião, que eu não faria, mas tudo bem. Eu acho que... também acho. E a molecada eu achei ótimo, é uma renovação. Você vai renovar, vai botar um leque. E uma coisinha que eu falei aqui, que eu adoraria estar errado... Mas quando o Corinthians deu o Robert Renan como parte do pagamento do Yuri Alberto, falou, tá dando como parte do pagamento um cara que vale mais do que aquele que eles estão comprando. Esse moleque aí, acho que o Corinthians dá uma pisada na bola, tinha que trazer o Yuri Alberto, mas tem que ser só ser fotografado com a camisa da Seleção Brasileira já aumentou. Mas ele já tem proposta do Real Madrid. Não, eu sei, né? Só estou dizendo que valoriza. Não, também, mas entendeu? Eu acho que aí foi mais essa molecada toda, deixa os moleques lá, acho que é jogo pra molecada. Teria sentido, tá machucado, mas, por exemplo, vai convocar o Thiago Silva. Não tem porquê, né? Jogador que já não vai estar... já não faz um ciclo de Copa, mas... Exatamente. Bota essa molecada aí, uns vão dar certo, outros não vão. O moleque vai sentir o peso da camisa e tal. Acho que é legal, acho que tudo bem. É um teste, é um começo do próprio Ramon, que eu torço demais para que vire o técnico oficial da seleção. Eu vi meio estilo Scaloni, assim, sabe? Você tá de brincadeira. Aí você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Não, aí virou brincadeira. Por quê? Porque o quê? Porque o quê mesmo? Ramon Menezes, seu técnico da seleção brasileira. O Scaloni, quando foi chamado para a seleção da Argentina, ele tinha o currículo do Ramon. E parece que ele foi campeão do mundo, né? Tá bom, parece, mas você acha que sempre vai acontecer? Então agora, porque um que não era esperado e foi o técnico, foi campeão do mundo... quem? Eu te falo, Ancelotti, não tá sendo falado do Ancelotti? Ancelotti é outro nível. Ancelotti não tá nem aí com a seleção brasileira. Ué, mas é um Tô falando quem seja... Isso aí é nome que a CBF joga. Tô falando cara que... Você acha que é impossível, Ancelotti? Impossível, lógico que é impossível, pô. Lógico que é impossível. O cara técnico do Real Madrid... Esquece, isso é bom. E você entra nessa pila, logo você que é tão não chegar na CBF, você entra na pila dos caras, ele solta esses nomes aí, e Guardiola, isso aí, fala coisa real. Você acha que não vem, então, de claro jeito que nenhum? não, óbvio que não, pô. Ele só não fala que não, porque por uma questão de educação, mas imagina. Não, desculpa, com todo respeito ao Ramon Menezes, tá? Porque eu falo de um jeito meio, às vezes, reativo, não dá pra pensar no Ramon sendo o treinador principal da seleção brasileira. Se ele for campeão, eu vou ser o primeiro a falar, como eu falo sempre, chupa pilhado. Pera um pouquinho. Ele tá começando um trabalho, a coisa vai andando, começa a andar. Deixa ele lá. Deixa ele indo, não tem nada, não tem ninguém. Não tem nenhum cara aqui no Brasil, no meu conceito, pode dizer até que você pode até achar. Não tem ninguém no Brasil que seja, nossa, esse cara aí é um unanimidade. Nada, tem nada. Tem um monte de treinador de segunda linha do exterior, por aqui e tal. E os técnicos do Brasil, alguns que já passaram da idade, outros que teriam mais contestação, ele chega zerado. Deixa ele lá, estilo Scaloni. Scaloni não era opção. Ele sobrou, ninguém queria, ele pegou e foi andando. Deixa o trabalho fluir, deixa rolar. Eu vou torcer por ele. Primeira fase é tranquilo, vai ter eliminatória, dá pra passar. Deixa o cara trabalhar lá, pô. Agora, o Ancelotti milagrosamente aceitou. Óbvio, até o Ramon. Bota o Ramon de auxiliar dele, aí tudo bem. Mas, pelos nomes que estão aí, por exemplo, eu não vejo ninguém que não pudesse ser o Ramon. Deixa ele trabalhar. Começa o trabalho, começa o... E aí vira uma coisa que é o que tem na Europa, né? Um treinador jovem, um treinador promissor, começa a trabalhar. Não é o grande treinador que trabalha na Europa. As seleções europeias são todas treinadas por jovens treinadores. O Southgate, quando ele foi para a seleção da Inglaterra, está fazendo um bom trabalho. Ele era da seleção sub-20, sub-19. Não tem problema nenhum. Está fazendo um bom trabalho, mas não ganha nada. Está fazendo um bom trabalho, mas não ganha nada também. O que seria ganhar alguma coisa? Ele ganhou o Mundial Sub-20. Ele ganhou o Mundial Sub-20. Quem? O Southgate, com a Inglaterra. E aí você acha maravilhoso? Aí a gente vai entrar num patamar que ganhar o Mundial Sub-20 agora é maravilhoso. O que seria ganhar título? Ganhar uma Eurocopa, ganhar uma Copa do Mundo, aí é ganhar título. Uma Copa do Mundo. Claro. É facílimo ganhar uma Copa do Mundo. Não é fácil, mas caramba, ganhar o Mundial Sub-20 agora virou status pra você ser o treinador de uma seleção. É fácil ganhar Sub-20? Eu não tô falando se é fácil ou se é difícil. Tudo na vida é difícil. Então, pra você só tem um técnico que presta no mundo, só o que ganhou a Copa do Mundo.
Não, pra E que é o Scaloni. Para você, o maior técnico, o único técnico do mundo é o Scaloni. Essa baba do Scaloni. Não, eu vou dar um exemplo. A babação que vocês faziam do Tite pra quem não ganhou nada, pra mim não pode. O Guardiola pra mim não pode babar o Tite do jeito que ele era babado se ele não ganhou nada. Essa porcaria do Guardiola e essa porcaria do Klopp também não ganharam a Copa do Mundo. Os treinadores ruins, fracos. Eles nunca disputaram a Copa do Mundo. Então, não ganharam. Não O foram que nem eles disputaram, eles ganharam, amigão. Não foram, não. O que eles disputaram, eles ganharam. Não, mas eles não ganharam a Copa do Mundo, então não serve pra nada. Tô em cima de você. Vocês vangloriavam o Tite por número que ele tinha eliminatórias, pô. E aí sou eu que sou exagerado. Ele disputou, ele bateu recorde nas eliminatórias. Ele levantou o nível do nível que ele levantou? Levantou o nível do futebol inglês. Tá, do Southgate. Você estava falando do Tite. Ele foi eliminado pela Croácia e pela Bélgica. E daí? Pô, não levantou nível de nada. E o Brasil não pode ser eliminado pela Croácia e pela Bélgica? Não, pra mim não. Então tá. A Bélgica é vice-campeã do mundo e terceira. O Brasil não. Tá bom, mas eu acho que tem que ser valorizado o cara que tem conquistas e o cara que mostra trabalho pra isso. Portanto, o maior técnico do mundo é o Scaloni. Você concorda com isso? Não. Só ele, não. Não é o melhor do mundo. Claro que é. Ele ganhou a Copa do Mundo. Pra mim, o Scaloni não é o melhor do mundo. Ele ganhou o prêmio, mas pra mim é o Guardiola. Mas ele não ganhou a Copa do Mundo. É o Guardiola. Ele não ganhou a Copa do Mundo. Mas não ele ganhou uma Champions, Champions faz tempo. Campeonato inglês adoidado. Eu tô dentro da tua filosofia. Não ganhou nada. Ué, não. Mas você que me falou que ele conquistou o Sub-20. Eu falei, não, me desculpa, você não pode levar como parâmetro o Sub-20. Eu levo. É um jovem treinador. O trabalho que ele pegou, pega uma seleção de Sub-20, faz um belo trabalho, renova, ganha. Eu acho que é um belo critério. Acho que é um critério muito bom.